É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Durante 10 anos, esteve preso a uma corrente de cão em casa da mãe, que o escondia dos vizinhos. Então, uma noite, os rapazes da vizinhança invadiram a casa. Para seu grande desgosto, viviam em extremos diferentes da aldeia. Numa aldeia, pode pensar-se que há 2 ou 3 ruas e que se pode chegar à namorada em poucos minutos. Mas a aldeia deles era muito, muito grande e, de manhã, um autocarro dava volta à aldeia para recolher as crianças e levá-las para a escola. A mãe de Catherine era professora e a sua casa ficava a 2 passos da escola. Por isso, Lucy passava muitas vezes a noite em casa de Catherine, especialmente no inverno, quando o frio era intenso. Era pouco provável que as raparigas se tornassem amigas. Lucy vinha de uma família delicadamente rotulada de disfuncional. O pai tinha deixado a mãe com 4 filhos, e Lucy era mais velha. A mãe bebia, e isso é algo que não se pode esconder na aldeia. E não se pode esconder um novo amigo que é 10 anos mais novo do que nós. E a casa era muito pobre e velha, provavelmente dos anos 50 do século passado. Velha, de madeira. Só podíamos sonhar com as comodidades. Tínhamos água de uma coluna e, no inverno, acendíamos o fogão. E o pior é que as 6 pessoas viviam num quarto, a mãe, o companheiro e os filhos. E quando a mãe estava bêbada, o que acontecia quase todos os dias, não queria saber se havia comida no frigorífico ou não. Os vizinhos chamaram os vizinhos e os inspectores começaram a visitar a casa, observando as crianças maltrapilhas e mal cuidadas que pareciam órfãs. No final, as crianças foram levadas para a cidade e transferidas para um centro de reabilitação. Uma espécie de temporário para ver se a mãe recuperava o juízo ou não. Caso contrário, foi ameaçada com a privação dos direitos parentais. Das 4, apenas Lucy ia à escola e a mãe de Ekaterina era a sua professora. A mãe de Ekaterina era a professora da turma. Era suposto ela visitar Lucy no centro para ver como ela estava. A Nathalie comprou rebuçados, livros para colorir e lápis de cor e foi. Não se perdeu nada deste programa. A Nathalie soube que só podiam ser trazidos 200 gramas de rebuçados Korovka. Foi-lhe permitido ver Lucy durante 20 minutos. E durante todo esse tempo chorou, agarrada à jovem professora, que antes não era muito querida. Ela ansiava desesperadamente pelo centro e não parava de dizer que estava melhor com a mãe, mesmo que tivesse fome em casa, mesmo que a mãe bebesse, mas continuava a ser a mãe. E aqui, no centro, a sua mãe nunca tinha vindo ver. De volta à aldeia, Nathalie, sem ir para casa, foi até a casa de Walker. Ouve, Noemi, disse ela à mulher que, para o dizer claramente, estava outra vez bêbada, o teu destino está agora a ser decidido, vais perder o que tens de mais precioso. E pintou com cores que Naomi estava prestes a perder os seus direitos parentais e que os seus filhos seriam levados para lares de acolhimento. Ainda são pequenos, bonitos, saudáveis. Disseram-me que os levavam num ápice. E tu vais ficar sozinha, como um dedo. E se alguma vez quiseres ter outro filho, já estás doente, olha para a tua cara de bêbado. Nascerá um inválido ou um anormal e sofrerás com isso para o resto da tua vida, a não ser que o entregues de novo ao Estado. A Nathalie conseguiu encontrar palavras que fizeram a Naomi chorar. Ela deve ter se apercebido da gravidade do assunto. Foi acordado que ela seria colocada num centro de tratamento de toxicodependentes e depois codeterminada. Ninguém me vai contratar depois disto, chorou Naomi. É claro que não a contratariam para um cargo de responsabilidade e de ganha-pão, Nathalie não a enganou, mas como empregada de limpeza, por exemplo, muito bem. Eu falo contigo, tu só melhoras. E alguns meses depois, contra as previsões dos vizinhos, tudo deu certo. Noemi tornou-se codependente e foi contratada para limpar a área em redor da administração da aldeia. O salário era pequeno, mas não havia atrasos.
Além disso, havia algumas mulheres de bom coração que ajudavam os filhos de Noemi com coisas que os seus próprios filhos tinham deixado de usar, e também recolhiam alguns alimentos. Todas elas tinham as suas próprias hortas, criavam gado e tinham algo para partilhar. A Nathalie conseguiu para Lucy almoços grátis na escola. Além disso, começou a convidar a rapariga para casa para ter aulas extra com ela, para que as capacidades da rapariga não brilhassem. E a mãe, ao ver um OD no diário da filha, podia pegar no cinto e dizer: "Queres ser tão pobre como eu? Vais beber uma garrafa como eu? Isso não vai acontecer. Vai estudar, seu sacana." A Nathalie sentava a Lucy para fazer os trabalhos de casa e explicava-lhe a matéria se ela não percebesse alguma coisa na escola. E, sem mais nem menos, Lucy tornou-se amiga da sua filha Catherine. A Lucy tornou-se amiga da sua filha Catarina. Agora, quando as aulas terminavam, Lucy ignorava muitas vezes o autocarro escolar e ia a pé com Catherine. A casa da sua amiga parecia-lhe um paraíso na terra. Era uma casa de aldeia vulgar, de classe média, mas era muito limpa e bem conservada. A Nathalie tinha vindo trabalhar para a aldeia com a pequena Catarina ao colo e nunca tinha falado sobre o pai da menina. Mas ela parecia estar a lidar bem com a sua nova vida. As crianças na escola adoravam-na e tinham um pouco de medo dela, pois era impossível tirar-lhe uma boa nota. E em casa tinha tempo para fazer tudo, verificar cadernos, tricotar lindos guardanapos e plantar rosas no jardim da frente. Lucy não se cansava de admirar os bordados, as passadeiras de renda, o piano preto brilhante, as estatuetas de porcelana. No dia do seu aniversário, Nathalie deu-lhe um presente, uma rosa branca de interior em vaso. Lucy levou-a para casa como uma joia. Alguns dias mais tarde, o padrasto, que ainda bebia, confundiu o açúcar com o sal, deitou 3 colheres no chá e depois, frustrado, atirou a água a ferver salgada para cima da pobre flor. Mais tarde, Lucy pensou que podia perdoar muitas coisas ao padrasto, mas não está Rosa, e ele sabia que Lucy tinha medo de respirar sobre ela e, no entanto, Catarina e Lúcia eram muito diferentes, mas mesmo assim tinham uma boa relação. Catarina gostava de ler e recontava com maestria o que tinha lido, de tal forma que Lucy ficava estupefacta. Neste aspecto, era ingênua e confiante, não se apercebia de que o escritor tinha inventado tudo e tomava a sua imaginação pela realidade. Por sua vez, ela era mestre em inventar jogos diferentes, nem sempre seguros, e Catarina, que nunca tinha tido uma amiga íntima, tudo isto é terrivelmente fascinante. E se na primeira infância as amigas se limitavam ao facto de arranjarem uma casa debaixo da cama, arrastarem para lá almofadas, velas e contarem umas às outras diferentes histórias assustadoras, colchão queimado acidentalmente não conta, então, no 8º ano, quase levavam as mães a um ataque cardíaco, indo à noite para a floresta à procura de fetos em flor claro que não esperavam encontrar o tesouro, era mais um teste à sua própria coragem de ir para a floresta à noite, quer estivessem fracos ou não. Lucy foi mais uma vez açoitada depois desta aventura e a sua namorada foi fechada em casa durante uma semana. Foi uma grande aflição para Lucy saber que Catherine iria partir para a cidade depois do 9º ano para ir para a escola de medicina. É uma oportunidade, disse Caterina, como sempre a pensar de forma séria e sensata, há uma enorme concorrência nas escolas de medicina e é bem possível que eu não passe. Seria mais fácil entrar depois da escola, especialmente para as aulas noturnas. Nunca mais voltarás para cá, disse Lucy com amargura, vais conhecer alguém na cidade, casar e pronto. Vais visitar a tua mãe de vez em quando e dar-lhe os netos no verão. É bom que me venhas ver também. Não, argumentou Catherine, pelo contrário, estou a pensar em voltar. Só com um diploma. Temos um hospital, mas não há ninguém para trabalhar. O único médico vem uma vez por semana. Vai-se ter com ele para o convidar para o doente, e ele brinca, bem, se me servir uma bebida, então que seja, eu entro. Qual é o problema? E temos aqui tantos idosos. Como é para ele chegar ao hospital no centro do distrito num autocarro cheio de gente? Mas Lucy limitou-se a acenar com a mão. Só agora se apercebeu que esta amizade, tal como o sol, tinha iluminado toda a sua vida. Sem Catarina, tudo parecia sombrio e sem esperança. Lucy teve uma premonição de que tudo iria correr mal.
E assim aconteceu. E assim aconteceu. A mãe não a deixou ir para a cidade com a amiga, por isso Lucy decidiu terminar o curso completo. Ir às aulas parecia mais divertido do que arranjar um emprego. No último ano do liceu, Lucy tinha uma boa figura. Seios altos, ancas largas, pernas longas. Os rapazes começaram a persegui-la e a sua mãe dizia repetidamente que era melhor casar cedo do que sair com um ou com outro. Escolhe um homem melhor e vai com Deus, dizia-me a minha mãe, tu tomas conta da casa e educas os filhos. E deixa o teu homem trabalhar algures, num turno, a ganhar dinheiro. Esse destino parecia ideal para a mãe, tanto mais que ela tinha visto vários exemplos diante dos seus olhos. Havia muito poucos empregos para mulheres na aldeia, como vendedoras, carteiras. E mesmo assim, era preciso arranjar um emprego, e havia uma fila de espera para todos esses empregos. Outra coisa era ficar com o dinheiro ganho pelo marido e não se curvar perante estranhos. Mas a vida decidiu o contrário. De forma inesperada para si própria, Lucy teve um caso com Harvey. Ele tinha quase o dobro da idade dela, tinha enterrado a primeira mulher e tinha se tornado uma espécie de eremita. Era preciso atravessar toda a aldeia e ir até as profundezas da floresta para encontrar o caminho que levava à sua cabana. Harvey era o melhor caçador da aldeia e era ele que encomendavam a carne que não se encontrava nas lojas. Era bom na floresta e um homem bem parecido, e muitas mulheres teriam ido à sua casa robusta e construída por ele próprio. Mas um dia encontrou a Lucy na loja e começaram a falar, a brincar. É suposto despedir-te das raparigas, mas eu deixo-te despedir-te de mim, disse Harvey, vê como eu vivo. Lucy sentiu que este homem era muito mais alto do que os rapazes que andavam atrás dela. Ele tomava conta de Lucy e cuidava dela de tal forma que ela, que nunca tinha conhecido o verdadeiro amor, nem parental nem o tipo de amor de que se fala nos livros, sentiu-se atraída por ele. Mas a sua mãe recebeu com receio a notícia de que Lucy se ia casar. Não fazes ideia do que te espera, disse ela, a casa do Harvey é bonita, admito que sim. Mas ele vai afastar-te das pessoas. É fácil ficar sentada numa sala em tenra idade, sem ter para onde ir, e se precisar de alguma coisa, terá de se deslocar 3 milhas para o conseguir. Mas Lucy foi apanhada pelo vento. E logo após a formatura, inscreveu-se com Harvey e mudou-se para sua cabana na floresta, despedindo-se da mãe. Não fiques triste por mim, tens 3 irmãos para criar. Obrigado por não me colocarem num orfanato. Chegaram a chorar no ombro uma da outra, mas Lucy não podia dar-se ao luxo de prolongar a cena que o marido estava à sua espera. Tinha começado uma nova vida. No início, Lucy gostava de ser a dona da cabana espaçosa e limpa. Harvey tinha dinheiro suficiente, em breve, a jovem esposa tinha transformado a casa de forma irreconhecível, e sentia-se imediatamente à mão de uma mulher. Mas os meses foram passando. Ao verão seguiu-se o outono. E Lucy começou a aborrecer-se. Agora compreendia cada vez mais as palavras da mãe e ela tinha se fechado nestas 4 paredes, sentada aqui sozinha. O Harvey tinha trabalho todos os dias. Quando não estava a caçar, estava a pescar, e estava a construir um novo balneário e uma grande adega. Lucy perguntava-se quais seriam os planos do marido para o futuro. Para ela, era compreensível que ele decidisse poupar algum dinheiro e depois vendesse a sua exploração florestal e se mudasse para outro sítio. Talvez para o mar, para um sítio quente. Mas depois de ter conversado sobre o assunto uma vez e depois outra, apercebeu-se de que o marido não ia mudar nada. Olha como é bom estar aqui, Harvey, estou, liberdade. Sem vizinhos de todos os lados, sem disputas, sem discussões, sem brigas de bêbados. Tudo é nosso, ninguém tem culpa. Só os pássaros a cantar e os pinheiros a fazer barulho. E o mar. Estive uma vez em Sochi, na tropa, estávamos lá a fazer obras. As pessoas vão parecer arenques num barril. Em todo o lado que se vá, é preciso pagar dinheiro, e muito caro. Não me podem atrair para lá. Mas ele próprio pensava ansiosamente que a jovem esposa estava aborrecida. Talvez algum dos familiares aceitasse vir fazer-lhe companhia. Ou então Lucy não aguentaria e fugiria.
Por enquanto, a jovem vai ver a mãe 2 vezes por mês. De cada vez, perguntava-lhe se tinha sabido alguma coisa de Catarina. Mas não havia novidades. Mesmo que Lucy encontrasse Nathalie na rua, só lhe poderia dizer que Catherine estava a terminar o curso e que ainda sonhava em ir para a universidade. E na visita seguinte, Lucy correu para ver o paramédico do hospital, depois do que contou à mãe. Bem, é verdade e não me enganei. Em breve terás um neto ou uma neta. Ela não parecia ser o tipo de mãe que daria uma avó carinhosa, tendo tomado conta dos seus próprios filhos no seu tempo. A mãe mostrou a sua preocupação com Lucy arqueando as sobrancelhas e perguntando: pelo menos vem para casa durante estes meses. Não sabes o que pode correr mal. A ambulância demora 5 horas a chegar à nossa aldeia, disse Lucy, porque só há uma ambulância, mas há muitas chamadas. Por isso, se pensas em coisas mais, devias mudar-te para a cidade e alugar um quarto em frente ao centro médico. Não te preocupes, sou jovem e saudável, vou ficar bem. Uma coisa que nem Lucy nem a sua mãe conseguiam prever. Talvez as hormonas da jovem estivessem a agir de forma imprevisível, só que ela estava a ficar cada vez mais nervosa e a chorar, e procurava o álcool para se confortar. Literalmente. Harvey tinha sempre álcool e, em breve, Lucy não conseguia passar sem beber um pouco à hora de deitar. A forma como iria afetar o bebê preocupava-a cada vez menos. Literalmente. Harvey tinha sempre álcool e, em breve, Lucy não conseguia passar sem beber um pouco à hora de deitar. A forma como isso iria afetar o bebê preocupava-a cada vez menos. No final, a mãe levou a filha à força para sua casa pouco antes da data prevista para o parto, e Lucy foi entregue por uma parteira da aldeia. O menino Tony nasceu, leve, fraco, mas aparentemente sem anomalias significativas. Felizmente, Lucy apercebeu-se de que um bebê tão pequeno não pertencia a uma cabana na floresta e viveu com o filho na aldeia até maio chegar e fazer calor. Estes meses foram difíceis para ela. Por um lado, havia alguma vida e pessoas à volta. Só na aldeia, havia 15 lojas. É verdade que a maior parte delas eram minúsculas, em velhas casas de madeira ou mesmo em carruagens. Mas também havia um imã e uma piaterocha. O que se precisa pode ser comprado. Harvey trazia dinheiro. E socializar enquanto se anda pelas ruas, é provável que se encontre pessoas conhecidas, e é como ler um jornal. Contam-nos todas as notícias, todos os mexericos. Por outro lado, os seus irmãos estavam a crescer e a pequena casa era apertada. E a mãe, com quem Lucy nunca tinha encontrado um ponto em comum, sobrecarregava-a de trabalho. Vamos, eu sento-me com o Tony e tu vais à horta. Ordenhar as cabras. Buscar água. Temos roupa para lavar hoje. Grande limpeza. E Lucy estava a habituar-se a que mandassem nela. Ultimamente, só tinha tido de cuidar do marido, mas agora muitas outras coisas caíam sobre os seus ombros. Tinha de cuidar do pequeno Tony e trabalhar para o bem da família. E, se em casa, isso era em parte compensado pelo facto de Harvey amar e apreciar a sua mulher, mas aqui Lucy não via qualquer gratidão. Toda a gente tomava os resultados do seu trabalho como garantidos. Os seus irmãos nem sequer lavavam os seus próprios pratos. E tentava todos os dias não só preparar a comida, mas também lavar toda a louça, quando a água tinha de ser trazida da coluna. Lucy sentiu-se, pela primeira vez, como uma criada e não gostou. Desejou ainda mais ardentemente que a sua vida pudesse ser diferente. Lucy apercebeu-se de que ela própria não podia fazer muito. Não tinha profissão, tinha uma criança pequena ao colo. Mas se Harvey quisesse. Decidiu, quando chegasse a casa, convencê-lo a mudar-se para outra terra. Uma cidade grande. O Harvey é um faz-tudo, há de encontrar trabalho. E quando o filho for um pouco mais velho, Lucy também aprenderá alguma coisa. Por que não tornar-se cozinheira, por exemplo? Arranjar um emprego num café ou mesmo num restaurante. E ganhar dinheiro, e a comida em casa será, e o ambiente à volta não será certamente uma cabana de madeira com baratas, que não podem ser removidas. Estes planos pareciam realizáveis.
Mas aconteceu que Lucy conheceu um vizinho que lhe contou as novidades sobre a sua ex-namorada. Sabes alguma coisa sobre a Catherine? Perguntou ela. O que é que se passa? Disse Lucy, cautelosa. Por alguma razão, ela desejava que Catherine tivesse tido algum infortúnio, que a vida da sua amiga tivesse sido ainda pior do que a sua. Assim, todas as ações de Lúcia pareceriam justificadas. Pensava-se que Caterina era inteligente e tudo lhe corria mal. Ela não queria ir para a faculdade de medicina? Bem, não queria. Formou-se com um diploma vermelho, casou-se e veio para o nosso centro distrital. Dizem que fez uma viagem de núpcias à Itália. E agora ela e o marido têm uma casa muito bonita. A Ekaterina arranjou um emprego no hospital e eles simpatizaram com ela. Prometeram dar-lhe um encaminhamento para o instituto dentro de 2 anos, para que ela entrasse de certeza. Mas não sei que planos tem para o futuro, pois está agora à espera de um bebê. Ele vem cá? Perguntou Lucy. Ela convence a Natalia a vender a sua casa aqui e a mudarem-se para o centro do bairro para viverem juntas. Há uma casa à venda ao lado da casa de Kátia. Mas até que tudo corra bem, é claro que a Catherine vai visitar a mãe. Por isso, encontrá-la aqui muitas vezes. Lucy foi para o seu quarto e sentiu-se amargurada. Parecia-lhe justo que o destino as igualasse em alguns aspectos. Por exemplo, se Lucy tinha tido uma infância pobre e Catherine tinha tido uma infância abastada, então que o destino lhe desse pelo menos um golpe. Pelo menos que ela não tivesse filhos. Mas não, Catarina recebeu tudo da vida. Até no estrangeiro já esteve, e Lucy nem sonhava com isso. E provavelmente já tem um carro. E os pais da criança levá-la todos os anos ao mar. E o Tony só terá uma floresta à sua volta e nada mais. Lucy imaginou a cena. Algures na mesma loja, onde está a encher o seu cesto com cereais, massa e manteiga, encontra Catarina. Ela está bem vestida, as suas compras são um bolo e uma garrafa de vinho, e mesmo isso não tem de carregar nas mãos. O seu carro está à sua espera e ela oferece uma boleia a Lucy. E todos olham em volta, é uma imagem e tanto. Uma amiga conseguiu tudo o que queria, e a outra, por mais que tenha lutado, não conseguiu subir na vida. Estou a chegar a casa, anunciou Lucy à mãe. E por mais que ela protestasse, a decisão da filha era inflexível. Harvey estava contente por ter saudades da família. Quando a mulher e o filho chegaram, ele preparou tudo o mais confortável possível para eles. Fez um berço tão grande que nem sequer precisava de um berço. Uma banheira para o bebê, um armário para guardar as coisas do bebê, ele tratou de tudo. Mas se Lucy fosse mantida na moldura durante algum tempo, não se atrevia a beber à frente da mãe, que teria sentido o cheiro a álcool a 1 milha de distância, e Lucy não estaria bem, mas agora todos os travões foram removidos. Agora, assim que Harvey saía de manhã, Lucy servia-se de um copo e, em 2 horas, bebia-o enquanto fazia as suas tarefas. Depois, seguia-se outra dose, e depois outra. Muitas vezes, o marido, quando regressava, encontrava a jovem a dormir. Mas ele não tinha coragem de a censurar, pois amava-a muito. E assim foi, até que se deu o desastre. Molhado e esfomeado, Tony remexeu-se no berço, mas não conseguiu acordar a mãe com os seus gritos. O bebê acabou por cair no chão. E à noite, quando o pai regressou, ele continuava a chorar e a sua mão estava inchada e não a deixava tocar-lhe. Só desviei o olhar por um momento e Lucy disse, desviando os olhos, ele está a ficar tão rápido que não se consegue acompanhar. Mas Harvey continuava a olhar para a mulher, e ela percebeu-se de que ele tinha adivinhado tudo. Amanhã vou com ele ao hospital, declarou Lucy. Não, não podemos esperar aqui, o Harvey levantou-se. Vou telefonar a um amigo, ele vem buscar-nos no carro dele e vamos para o hospital. Lucy ficou horrorizada com a perspectiva. Seria um pesadelo se ela fosse colocada na enfermaria com o bebê. E os médicos atacá-la-iam, chamando-lhe mãe irresponsável, e ela não teria as coisas certas para vestir, pareceria a mais maltrapilha da enfermaria e, acima de tudo, era o domínio de Catarina, ela teria de se curvar perante ela, de fazer o papel de antiga amiga. Mas,
Por outro lado, não sabia como explicar ao marido que não queria ir ao médico. Enquanto Lucy tentava pensar em alguma coisa, Harvey telefonou ao companheiro, disse à mulher para fazer a mala do bebê e, 1 hora depois, já estavam no hospital distrital. O braço do Tony estava partido. Mas as premonições mais negras de Lucy não se concretizaram. Catherine estava desempregada e tinha tido uma filha recentemente. Não há muito tempo, Lucy teria aproveitado a oportunidade para ver, e Catherine teria corrido para ela, claro, para lhe trazer um programa. E quantas coisas teriam encontrado para conversar. Mas agora a jovem só queria uma coisa, que não se encontrassem. E não se encontraram. Quando Lucy e o filho tiveram alta para casa, ela descobriu que já não havia uma gota de álcool em casa. Pensaste que te estavas a esconder de mim, mas eu sabia de tudo. Pensei que talvez te ligasses ao miúdo, que deixasses de beber. Mas acontece que matarias o Tony pelo que queres. Estou a dizer-te uma coisa, Lucy, estou a falar a sério. Eu cresci aqui, esta é a minha vida, e não vou a lado nenhum. E se estás farta disto, se não podes ficar aqui comigo, adeus, como dizem, e ao limiar. Mas eu não posso contar contigo, e não te vou dar o Tony. O que vais fazer com ele? Perguntou Lucy com ironia, embora tivesse medo no seu coração. Vou encontrar outra mulher, disse Harvey simplesmente, uma que crie o meu filho e seja minha amiga. Não é fácil encontrar uma, mas eu consigo. Por isso, pensem nisso, por favor. E não contem com o tribunal. Por mais que tentem, eu vou processá-los pelo bebê. Os médicos do hospital tinham medo de a pôr com o rapaz, a senhora mal se aguentava de pé e o álcool cheira mal a 1 milha de distância. Portanto, há testemunhas. A Lucy sabia o que o Harvey tinha dito que ia fazer. Pela primeira vez na sua vida, teve de se recompor. E a vida começou a entrar nos eixos. O Tony cresceu e o pai amava-o cada vez mais. Assim que o rapaz começou a andar bem, o pai levou-o consigo. Primeiro, em pequenas viagens à floresta, onde o familiarizava com as árvores, os arbustos e as ervas, com todos os tipos de animais e pássaros. Em breve, o Tony conseguia distinguir as vozes dos pássaros, sabia que pássaro estava a fazer o ninho e que ovos trazia. Compreendia os cogumelos e as bagas, distinguindo os comestíveis dos venenosos. Mas, afinal, o que o rapaz mais gostava era de desenhar. Apercebendo-se de que o seu filho se aborreceria sem amigos, Harvey trouxe livros infantis, tintas, lápis e álbuns. No início, Tony não tinha mais nada para fazer do que copiar imagens dos livros. Gostava especialmente de o fazer nos longos serões de outono. A mãe e o pai começaram a maravilhar-se com a mão firme e o olhar apurado do filho. Os desenhos ficavam tão bons como os originais, e a mãe pendurava-os nas paredes. E quando ficou mais velho, Tony começou a desenhar a partir da vida. Ninguém o ensinou, ele conseguiu fazer tudo sozinho. E gostava muito mais do que ir à caça com o pai, de encontrar um canto bonito na floresta e sentar-se lá com o seu caderno de desenhos. E, no entanto, havia uma ligação especial entre pai e filho. Harvey dedicava todos os momentos livres a Tony. Quando chegou à altura de o rapaz ir para a escola, o pai não quis mandá-lo para um colégio interno. Ficou combinado que ele próprio daria explicações ao Tony, pelo que o rapaz seria educado em casa. Para já, Harvey disse, quando o rapaz for mais velho, não podemos fazer nada. Vamos pensar numa maneira de organizar os estudos dele. Talvez o mandemos para a casa da tua mãe por uns tempos. É melhor na casa da avó do que na folha de pagamentos do governo. No entanto, estes planos não se concretizaram. Naomi morreu antes de o neto terminar o liceu. Claro que a casa não ficou vazia, os irmãos de Lucy tomaram conta dela, mas nenhum deles quis acolher o rapaz. Raramente o viam, e ele tinha crescido praticamente como um estranho para eles. Mas o maior desastre aconteceu um pouco mais tarde. Antes da véspera de Ano Novo, pai e filho fizeram uma longa viagem de pesca. Harvey queria oferecer à família um bom peixe na mesa festiva. Ninguém previra que o tempo mudaria tão repentina e dramaticamente. E Lucy viu-se encurralada, lá fora estavam um gelo e um nevão, e não havia ninguém em casa.
Tentou telefonar a um dos conhecidos de Harvey, mas a ligação era péssima. A jovem saiu a correr da cabana, dirigiu-se ao portão e, chorando, tentou ver alguma coisa na escuridão que se adensava. Depois voltou para casa, deitou-se exausta na cama e soluçou na almofada. Só no dia seguinte, quando a tempestade amainou e Harvey e Tony ainda não tinham regressado, é que se organizou uma busca por eles. Lucy sabia para que lago tinham ido e esperava que não se tivessem perdido, tendo decidido regressar quando o nevão começou. Mas não, o homem e o rapaz foram encontrados muito rapidamente. Harvey tinha cavado uma espécie de gruta na neve e embrulhado o filho em roupas quentes que ele próprio tinha tirado. Talvez esperasse que ele fosse um homem resistente que sobreviveria. Ou talvez já não se importasse e só quisesse salvar o filho a qualquer preço. De qualquer forma, ele congelou até a morte. E o Tony foi enviado para o hospital em estado grave. Tiveram de lhe amputar os dedos das mãos e dos pés, e os médicos não garantiram que isso fosse o fim. Desta vez, Lucy não foi internada no hospital com o filho, pois o rapaz já era suficientemente grande para ficar sozinho na enfermaria. Mas isso não lhe interessava. Tinha de organizar o funeral, o velório e pensar no que fazer a seguir. E embora Lucy se tivesse aguentado nos últimos anos e não tivesse levado álcool à boca, agora tinha caído num estado de prostração e os seus velhos hábitos estavam a começar a regressar. O Tony estava a passar um mau bocado. Apesar de lhe terem dado analgésicos, os braços e as pernas enfaixados doíam-lhe muito. Não conseguia entreter-se com nada, nem virar as páginas de um livro, nem desenhar. Era um ambiente estranho, desconhecido, e mesmo a mãe, a quem não era muito ligado, não estava por perto. O Tony uma vez ouviu uma das enfermeiras chamar-lhe Mowgli. Disse que era um rapaz da floresta completamente selvagem. Mas ele já tinha lido o livro e ficou ofendido por ouvir tal alcunha. A tia Catarina, a enfermeira-chefe, tinha sobretudo pena dele. Ela encontrava tempo para cumprir os seus deveres de enfermeira quando se tratava do Tony. Dava-lhe de comer com uma colher, servia-lhe um recipiente. Era como se ela fosse a sua própria tia. E quando o Tony se sentiu um pouco melhor, a dor começou a diminuir e a saudade do pai de casa veio primeiro, disse a tia Caterine. Amanhã trago-te a minha Bárbara. Vai ser mais divertido. E, de facto, no dia seguinte, levou a sua filha Bárbara ao hospital. A rapariga era um pouco mais nova do que o Tony, mas ainda tinha a mesma idade. Ele estava até com medo e tinha certeza de que não poderiam ser amigos. A rapariga era tão bonita, bem vestida, com tranças loiras. E ele parecia que ia fugir. A cara queimada pelo frio, os membros enfaixados. Mas Bárbara agiu de forma amigável e fácil. Sentou-se na cadeira ao lado da cama. A mãe disse-me que tens uma vida muito interessante, começou ela. Tony olhou para ela com apreensão, talvez ela também pensasse que ele era um Mowgli selvagem. Tens sorte, disse a Bárbara. Não que tenhas sorte por estares no hospital, claro, mas por viveres no bosque, perto de animais. A minha mãe só me deixava ter um gato. Ela é muito inteligente e tem um sentido de responsabilidade. Pegamos nela quando era muito pequena, só aprendeu a beber leite. E agora sai de casa de manhã antes de toda a gente, corre pelo quintal, olha para o jardim, para a manjedoura, para o celeiro e não há um único rato. E que canções canta? Queria perguntar-te, temos lobos na floresta? O meu pai levou-me ao jardim zoológico e mostrou-me um lobo. Não acho que ele seja nada assustador, é como um cão. O meu pai diz que devemos ter medo dos lobos quando eles se juntam em bandos. Tony tinha muito a dizer sobre o tema dos animais, e rapidamente deu por si a falar com a rapariga à vontade, enquanto ela lhe fazia cada vez mais perguntas, e era óbvio que estava interessada em ouvi-lo. Depois, Bárbara chamou a atenção. Oh, sou tonto. A mãe deu-me vários presentes e esqueci-me de te dar um mimo. Tirou do saco um recipiente de comida com um cheiro apetitoso, e o Tony pareceu embaraçado. E Bárbara reparou nisso. Vamos jogar como se fosses um lutador ferido e eu fosse uma enfermeira e estivesse a tomar conta de ti. Tenho de te alimentar, está bem?
E o Tony não teve outra hipótese senão acenar com a cabeça. Conversam e jogam jogos, e assim o tempo passa a correr antes do fim do dia de trabalho. Catherine foi buscar a filha e tiveram de ir para casa. Vens outra vez? Perguntou-lhe o Tony com tanta esperança que Bárbara olhou para a mãe com ar interrogativo. Podemos fazer isso? Tony, ela virá de certeza, mas só ao fim de semana, está bem? Quer dizer, a Bárbara vai para a escola e depois faz os trabalhos de casa em casa. E não posso ir buscá-la, trazê-la cá e depois trazê-la de volta. Mas no sábado e no domingo, a Bárbara vai visitá-lo. Ainda bem que estão a ficar amigas. Então, o que vos posso trazer da próxima vez? Queres um bolo ou fruta? Bárbara queria dizer à mãe como estava espantada por Tony ter visto e provado tangerinas das mãos dela pela primeira vez na vida. Mas ela olhou para o rapaz e conteve-se para não falar, para não envergonhar o seu companheiro. Bárbara era uma rapariga com tato. A Catarina deu uma palmadinha na cabeça do Tony. Queria acariciá-lo a toda hora, como se sentisse que o rapaz era negligenciado em casa. Ela também estava consciente de como a vida dele seria difícil em resultado da lesão, e de quanto esforço ele teria de fazer para aprender a desfrutar do que estava disponível para ele, em vez de sentir pena de si próprio. Ela conhecia o pai dele apenas um pouco. Mas gostava do Harvey, parecia-lhe responsável, bondoso e atencioso. Se ele ainda fosse vivo, seria um apoio para o filho. Mas o que seria para Tony com uma mãe cujo comportamento era impossível de prever? E para Lucy também é um desafio encontrar-se subitamente com um filho inválido nos braços. Bárbara não queria esperar pelo fim de semana seguinte, por isso pensou numa maneira de sair. Quando chegava à casa da escola, tentava fazer os trabalhos de casa o mais depressa possível. E se os conseguisse fazer rapidamente, pedia à avó que a levasse ao hospital. E ela própria tinha pena do rapaz, e certamente que lhe iria arranjar um programa. Já na loja, ela compra algo para os doentes. Colocava bananas num cesto, ou chocolates. Em casa, fazia tartes. Mas Tony não estava à espera de Bárbara por causa dos presentes, embora ficasse sempre feliz por recebê-los. Pela primeira vez, tinha um amigo com quem podia falar a mesma língua. Afinal, os adultos são diferentes. As histórias de Bárbara abriram-lhe um mundo inteiro. A rapariga já tinha estado algures com os pais. Contava ao Tony sobre o mar e as cidades do sul, sobre o comboio em que viajavam de um lado para o outro. Até sobre a sua vida normal, sobre a escola, sobre os professores e os rapazes, sobre a sua avó rigorosa, que a obrigava a reescrever os trabalhos de casa se houvesse uma única marca no caderno. O Tony não tinha nada disso, e ouvia-o fascinado. Estava desesperado por desenhar. Era um homem que tinha de passar para o papel todas as suas impressões e sentimentos. Mas depois apercebeu-se claramente de que já não conseguia desenhar como antes. Um adulto teria desistido, mas a infância não conhece a palavra ou não. O Tony começou a pensar que talvez pudesse aprender a segurar um pincel ou um lápis com os dentes. Até quis pedir a Bárbara que lhe trouxesse alguns lápis e um caderno de desenho. Mas ele era tímido. Previa que não ia conseguir no início e não queria mostrar-lhe desenhos desamparados e desajeitados. Depois, aconteceu um incidente de que ambos se lembram. Num pequeno hospital distrital não havia enfermaria para crianças. E aqui, no chão, estava um rapaz a quem tinham tirado o apêndice. Quando os amigos o visitavam, ele levava-os a ver o Mowgli. Muitas pessoas associaram o Tony a este herói literário. Ainda bem que Bárbara estava ao lado do rapaz naquele momento. Ela e o Tony estavam a brincar tranquilamente quando a porta se abriu. Estavam vários rapazes parados no corredor. E um deles, de pijama às riscas, apontou para o Tony. Aqui está ele, este selvagem. Honestamente, eles encontraram-no na floresta. Ele estava a atacar pessoas. Foi por isso que lhe cortaram as mãos. Os rapazes observavam-no com uma curiosidade ávida. O Tony estava confuso com a surpresa. Bárbara cerrou os punhos. Saiam daqui. Por que o quê? E então Bárbara correu para a porta.
Antes que os rapazes pudessem entrar no quarto, ela bateu a porta com tanta força que acertou na cara de um dos gozadores. Ele uivou de dor. E ficou claro que todo o grupo ia atacar a rapariga. Tony esforçou-se para se levantar. Mas então Bárbara guinchou tão estridentemente numa nota tão alta que os passos das enfermeiras que corriam foram imediatamente ouvidos no corredor. Podiam ter te batido, disse Tony ao seu amigo enquanto os rapazes travessos eram levados para outra sala. A rapariga encolheu os ombros. Então devo desistir? É um pouco nojento agarrar as patas quando estamos a ser tratados com tanta maldade. Tony lembrou-se das suas palavras muitas vezes mais tarde. A sua própria mãe visitou-o apenas uma vez, pouco antes de ele ter alta. Trouxe-lhe um saco de pão de gengibre, que era a guloseima habitual que lhe compravam em casa. O Tony tinha visto tantas coisas novas ultimamente que pensava que a sua vida antiga tinha ficado para trás e que nunca mais voltaria a ela. Mas aqui estava ela, a sua mãe, sentada ao seu lado com o seu casaco de peles que exalava cheiros familiares. Ela parecia uma estranha aqui. O seu lugar era lá fora, na floresta. Então, como te sentes? Perguntou a mãe, sem jeito. Já quase não me dói, respondeu ele com cautela. De facto, comparado com a dor que tinha sentido nos primeiros dias, Tony não tinha nada de que se queixar agora. Tiraram-te os dedos todos? Disse a minha mãe. As mãos de Tony estavam enfaixadas, por isso Lucy ainda não tinha visto como eram. Todos responderam. Então, o que é que fazemos agora? Foi a mãe que lhe perguntou. Tony tinha medo de pensar em como viver a sua vida. E, acima de tudo, não queria ficar sozinho com a sua mãe. Ela esquecer-se-ia de preparar a comida. Se o pai não o lembrasse, o pequeno Tony passava muitas vezes fome. Então, aprendeu a cozinhar ele próprio as coisas mais simples. E agora como? Receberá um grupo de invalidez e depois uma pensão de sobrevivência. Depois, receberás uma pensão de sobrevivência para o teu pai. Não te vou mandar para um colégio interno. O que há de bom num colégio interno, entre estranhos? Talvez modeis? Perguntou Tony de repente. Agora não te ajudo nada, sou apenas um fardo. Vá lá, dizia a mãe, havemos de viver de alguma forma. E os estranhos só vão maltratar um aleijado. Então, vamos lá, filho. Quando estiveres bem, tratamos dos papéis e eu levo-te para casa. Temos de pensar nisso, talvez vendamos a casa e compremos um sítio no campo. Tony tinha pena da casa que o pai construíra, mas apercebeu-se de que a mãe dificilmente conseguiria viver sozinha. E viver longe das pessoas, quando ele não a podia ajudar em nada, não era uma coisa boa. Fosse como fosse, ele tinha de se mudar. Se me pagarem dinheiro, vamos fazer um belo monumento ao meu pai. Os mortos, Tony, não precisam de nada. Os vivos é que precisam. O meu pai salvou-me, disse Tony calmamente, se não fosse ele. De repente, apercebeu-se de que, se a mãe tivesse de escolher entre os dois, preferia que o pai sobrevivesse. Sobretudo porque o filho era aleijado. Bárbara também pensou no destino do seu novo companheiro. Até então, tinha vivido uma vida comedida, em que todos os dias lhe traziam pequenas alegrias. Amava igualmente os seus pais. O pai trabalhava como veterinário e permitia frequentemente que a filha o acompanhasse em viagens. E Bárbara, apesar de ser ainda uma menina, pensava que quando crescesse também iria tratar pessoas ou animais. E ela também queria curar o Tony. Mas o que mais a perturbava era o facto de que, sempre que visitava o seu companheiro, nunca tinha visitas. Nem amigos, nem, mais estranho ainda, a mãe dele. Mãe, vamos ficar com ele para nós, pediu a Catarina, e o Tony vai ser bom para nós, e eu vou divertir-me mais. Mas quem é que nolo daria? A voz de Ekaterina soava invulgarmente séria e triste. Ele tem uma mãe, ela tem outros planos para o filho. Bem, talvez o levemos conosco no verão, não? A mãe dele não o leva a lado nenhum. Levamo-lo para o mar. Seria bom para ele, não era, mãe? Logo se vê, Bárbara, e Catarina mudou de assunto.
Entretanto, Lucy começou a pôr em prática o seu plano. Ela era inepta, mas tinha o desejo, mas não o conhecimento. O Tony recebeu um grupo de deficientes e uma pensão. O dinheiro devia ser depositado num cartão. Mas a venda da casa não correu bem. Toda a gente reconhece que se trata de uma boa casa, mas não há um segundo Harvey disposto a instalar-se no deserto. As ofertas eram de tal ordem que não podiam ser consideradas senão como um escárnio. Alguém se ofereceu para comprar a cabana como sucata. Por uma ninharia, que Lucy não teria suficiente para a casa mais pobre da aldeia. Alguns queriam montar aqui uma cabana de caça para se aquecerem no inverno e dormirem no verão. E davam cêntimos, também. Por isso, Lucy, quando Tony teve alta, levou-o de volta para sua antiga casa. Não vou ter pressa em vender, disse ela, não quero ir demasiado barato. O teu pai dedicou-se de corpo e alma a esta casa quando a construiu. Mas agora tinha todas as tarefas domésticas que o seu pai tinha assumido anteriormente. Por isso, avisou o Tony. Eu faço a comida, mas não tenho tempo para cuidar de ti, dar-te de comer, dar-te de comer, dar-te de comer, dar-te de beber, por isso vais ter de aprender a comer sozinho. E o rapaz começou, como se diria hoje em dia, ao desenvolver capacidades de autocuidado. Não só aprendeu a lidar com muitas coisas sem ajuda, como também fez algumas tarefas domésticas simples. Muitas vezes caíam coisas no chão, por vezes partidas, Lucy praguejava, mas, acima de tudo, Tony não queria sentir-se um inválido indefeso. Ele sabia que a Bárbara não o viria visitar aqui na cabana da floresta. Por isso, pediu à mãe: vamos poupar da minha pensão. Talvez haja algum transporte para pessoas como eu. Podemos ir para a aldeia, ou mesmo para o centro do distrito. Agora sou responsável por ti, por isso vou gastá-lo como achar melhor. As pestanas de Tony agitaram-se com ressentimento. O pai nunca lhe tinha falado assim, nem mesmo quando ele era muito novo. A mãe parecia ter adotado um tom desdenhoso de uma vez por todas. Mas o pior foi que, não vendo perspectivas, Lucy começou a beber novamente. E quanto mais se envolvia, mais temia voltar para a aldeia. Não se pode esconder o facto de se estar bêbado de manhã à noite. Haveria comissões. Ela lembrava-se bem de como tinha sido para ela. O Tony acabaria por lhe ser retirado e colocado num colégio interno. Ou pior, haveria uma família que o quereria adotar. Quereriam a pensão dele. O que é que a Lucy teria para viver nessa altura? Será desprezada na aldeia. Vive numa família pobre, não tem direitos parentais, bebe todos os dias. Comparada com a Catherine, é um autêntico fundo de poço. E não haverá nada para beber. É um círculo vicioso. Ela não vai arranjar emprego porque é alcoólica e não vai ter dinheiro para comprar álcool. É uma perspectiva muito sombria. E Lucy teve uma ideia. Um dia, trabalhou de manhã à noite, limpando a cave de todas as coisas que lá se tinham acumulado. Depois trouxe um colchão, um banco baixo. E o mais importante, prendeu com segurança uma longa corrente de cão à parede. 10 metros de comprimento. Só Deus sabe como foi lá parar, o Harvey nunca tinha posto um cão numa corrente. Por isso, a corrente estava ferrugenta e era pesada. Tony foi atraído para a cave pela sua mãe sem lhe dizer nada. Mas ela tinha de delinear o seu futuro quando o acorrentou pela perna. Vai sentar-te aqui, disse ela, e ficar calado. Sabes como é difícil estar contigo neste momento. Eu não aguento mais. Por isso, é melhor ultrapassares isso. Eu trago-te comida, despejo a lama depois de ti. Não vais morrer. Ao princípio, o Tony não acreditou. Conseguia ver que a mãe estava outra vez bêbada, e quando bebia demais, acontecia-lhe. Ela tinha um temperamento explosivo e, por vezes, conseguia dizer as coisas mais ultrajantes. Ele pensou que ela tinha tido um dia mau e que tudo iria passar em breve. Amanhã. Ou talvez hoje. Dentro de algumas horas, ela acalmar-se-ia, deixá-lo ir em paz e até lhe pediria perdão. Tudo o que temos de fazer é não a irritar. Mas Lucy levou a sério a decisão de esconder o seu filho do mundo.
Ao princípio, quando a ideia lhe passou pela cabeça, pareceu-lhe uma loucura. Mas, depois, habituou-se à ideia. Ela alimentava e dava de beber ao Tony. Ele é jovem, não vai morrer. Claro que, de vez em quando, lhe perguntavam pelo destino do filho, mas toda a gente na aldeia era igual a ela, acreditavam na sua palavra de que estava tudo bem com o rapaz. Era comum aqui, e os correios podiam entregar uma carta registrada não ao destinatário, mas ao seu vizinho, que prometia levar o envelope à morada. E os membros da família recebiam dinheiro uns pelos outros. Por vezes, a neta assinava a declaração em nome da avó. É tudo uma questão de confiança. Quase ninguém se atreve a ir tão longe na floresta para verificar as suas suspeitas. Não compraram a casa da Lucy, não lhe puseram um preço real, bem, isso é bom. Ninguém para impedir de viver a vida que queria. E conhecendo Tony, ela tinha a certeza de que o filho não se escandalizaria, não gritaria. Choraria e perceberia que a sua vida não era pior para um aleijado. Nutrido, alimentado, aquecido e passava bem sem o resto. Lucy não olhou muito para a frente. Guardaria o seu segredo dos outros enquanto pudesse, e depois veria. Tony nunca pensou que o seu mundo se reduziria a 4 paredes. A mesma cave de que tanto gostava. Era onde os picles eram guardados em barris, e a mãe costumava mandá-lo ir buscar picles, cogumelos, chucrute ou picles para o jantar. No caminho, o próprio Deus mandava comer uma pera pequena ou um pepino com espinhas. E longas sombras dançavam na parede, de modo que a imaginação do artista contava ao Tony todo o tipo de histórias assustadoras. Agora os barris estavam vazios e a lanterna era um meio de chantagem. Se o Tony se portasse mal do ponto de vista da mãe, ela tirava-lhe a lanterna e deixava o rapaz às escuras. Depois, só lhe restava deitar-se no colchão, a chorar ou a imaginar histórias para se distrair. E vice-versa, nos bons momentos a mãe podia fazê-lo feliz, trazer-lhe papel, lápis. Não gastes muito o álbum, disse ela, não vou à aldeia em breve para comprar um novo. Desenhar num canto da folha, depois noutro canto, e nos 2 lados. Nesses momentos de iluminação, ela não se recusaria a consertar um lápis partido e poderia ser generosa com qualquer outro presente. Os Petrov estão a deitar fora os seus livros, partilha a notícia da aldeia, as crianças já são crescidas, não precisam de livros escolares e não leem mais nada, o telefone substituiu tudo. Por isso, disseram, quer levá-lo, tia Lucy, ou levamo-lo para o caixote do lixo. Sei que gostas de ler, por isso trouxe-te alguns. Em momentos como este, Tony quase se sentia feliz. Tinha vários dias de leitura pela frente, quando a sua imaginação o transportaria da cave úmida para outro mundo. Era inútil perguntar à mãe sobre qualquer outra coisa. No início, ele ofereceu-lhe diferentes opções. Mãe, vá lá, se é muito difícil para ti, eu vou viver com um dos meus tios. Eles precisam de si. Não, a sério, serei capaz de os ajudar de alguma forma. Eu o aprenderei. Pelo menos tomar conta dos miúdos. Ninguém te aceitará, disse a minha mãe, como se fosse um corte, nem os meus irmãos, nem os amigos do teu pai. É que ninguém vem cá, já se esqueceram de nós. Quem é que aceitaria de bom grado um aleijado? Pensem nisso. Vou para um colégio interno. Vou estudar lá. Não inventes. Lá ninguém ensina pessoas como tu. Estão deitados nas suas camas, sujos, molhados, e a enfermeira não vem mudar-lhes a roupa interior. Dão-lhes comprimidos para ficarem calados e não se queixarem. Esses comprimidos fazem com que deixem de pensar. Ficam ali deitados a babar-se. Tony contorceu-se e, em desespero total, já estava a falar. Bem, a nossa casa de esmolas na igreja. Pelo menos lá. Vivem lá homens velhos, mulheres velhas. E eu vou lá estar. O que é que se passa contigo? A minha mãe gritou-me, tens fome? Não, ainda nem acabaste a papa. Desenha quando quiseres. Que mais queres, diz-me? Tony suspirou profundamente. Quero sair, disse ele com um desejo inexprimível, para olhar à volta. Para olhar para o mundo.
para olhar para o mundo. O que é que há para ver? Nada mudou. As mesmas árvores à volta. Devias ter ficado por aqui. Mas o Tony parecia aperceber-se do que se tratava. E uma vez ele suplicou: deixem-me assinar um papel de uma vez por todas a dizer que todo o dinheiro a que tenho direito vos dou, façam com ele o que quiserem. E deixem-me ir. Deve ter acertado num ponto sensível, porque a mãe deu-lhe uma bofetada tal que os dentes bateram. Para onde vais? Gritava ela, animando-se, para a floresta, para morrer à fome. Ou mendigar. Sou tão boa, dei o dinheiro todo à minha mãe, agora dão-me a mim, uma aleijada sem braços, por migalhas de pão? É isso? Nessa altura, ela saiu com a lanterna e não voltou durante muito tempo. Não desenhava, não lia. O Tony estava tão triste que a sua almofada lisa e dura estava encharcada até a pele. Engasgou-se com as lágrimas e o ranho até ficar exausto e adormecer. Nunca mais pediu liberdade à sua mãe. Sabia que isso iria piorar as coisas. Aos poucos, começa a melhorar o seu desenho. Só as cores são mais fáceis de trabalhar. Já tinha aprendido a segurar o pincel com os dentes e agora os seus desenhos já não se assemelhavam às garatujas de uma criança de 3 anos. Por vezes, quando a mãe se esquecia de lhe deitar água fresca, ele passava o pincel pela água que era para beber, e depois bebia a água, que cheirava a cores, e ficava todo esfarrapado. O tempo passou. Ele formou uma espécie de aliança com a sua mãe. Uma aliança monstruosa, mas mesmo assim monstruosa. Como a mulher vivia sozinha no andar de cima da casa, queria falar de vez em quando. Então, abria a porta da cave, sentava-se no degrau de cima. Nessas alturas, estava muitas vezes bêbada e tinha medo de descer com as pernas bambas, pois podia rolar-se e não sair. E começou a contar ao Tony as novidades da vida da aldeia, quem morreu, quem nasceu, quem casou, quem se mudou, o que se vende em que loja e quanto custa. E apesar de todas estas notícias não terem nada a ver com ele agora, o Tony ficou contente por as ouvir. Era o som de uma voz humana viva e a constatação de que, algures, havia vida, que as pessoas continuavam a tratar dos seus assuntos e que o seu mundo não tinha desmoronado. Tony já não tinha esperança de sair daqui, mas ficava feliz pelos outros, especialmente se algo de bom acontecia a alguém. O padre tinha o seu 4º filho, a diretora da escola tinha-se finalmente reformado e ia agora trabalhar na horta, e a loja tinha trazido farinha barata. Mas como não havia muito para contar, a minha mãe, quando estava bêbada, era atraída pela filosofia. Diz-me, por que é que eu tenho um destino destes? Perguntou ela ao Tony. Toda a gente na minha família bebia, ninguém se preocupava comigo. E, pela milésima vez, começou a contar que quase tinha sido levada da mãe para um orfanato. Eu também podia ter aprendido, e o Tony já tinha ouvido essa história muitas vezes, podia ter ido para a cidade como algumas pessoas. Eu era tão boa que conseguia memorizar poemas e recitá-los com uma expressão tal que o professor chorava. Agora estaria a trabalhar numa biblioteca algures, e o meu marido estaria vivo, e o meu filho estaria a salvo, e nem tudo isto. Lucy acenou com a mão e começou a chorar amargamente, com a cabeça no colo. Nessas alturas, ela parecia velha e feia e o Tony sentiu pena dela. Ao mesmo tempo, apercebeu-se de que, com a palavra algumas, a sua mãe se referia à sua amiga Catarina. Mas ela nunca mencionava em voz alta. Nem ela, nem, aliás, a filha. Como está a Bárbara? Perguntou-lhe um dia. A mãe enrugou a testa. Bárbara que? A filha de Catherine, a enfermeira do hospital, explicou ele calmamente. A mãe estava bem disposta, por isso condescendeu em responder, ela tinha um irmão. A Ekaterina deu à luz um rapaz. Então a tua Várica vai tomar conta dele. A Catarina não tem tempo, está a trabalhar todo o dia. Embora também lá esteja a avó, por isso há apoio de todos os lados, por assim dizer. A minha mãe deu uma passa no cigarro e o seu rosto tornou-se indelicado. Tenho a certeza que estava a pensar outra vez porque é que algumas pessoas têm tudo e outras nada. Depois atirou a beata para o chão e saiu, lembrando-se de trancar a porta da cave.
A primeira vez que Tony tinha vindo aqui, tinha esperado que Bárbara o conseguisse tirar de lá. Ele estava preocupado com o sítio onde estava, com a possibilidade de o procurarem e de o encontrarem acorrentado na cave. Ele até chamou mentalmente por Bárbara, e pareceu-lhe que, mais cedo ou mais tarde, ela ouviria o chamamento. Existem telepatas, hipnotizadores. Bárbara tinha lhe falado deles uma vez. E se ele tivesse talento para isso? Em todo caso, o seu desejo de sair da gaiola escura era apaixonado. Mas os dias, as semanas, os meses e os anos passavam e nada acontecia. Uma vez por semana, a mãe descia para lhe levar a roupa suja e trazer-lhe roupa lavada. Isso era quando ela estava sóbria. Mas quando estava muito bêbada, ficava longe durante longos períodos de tempo. Ou abria a porta e punha-se de pé. Depois, deitava alguma comida para o chão, pedaços de pão, batatas cozidas. Ele apanhava-a e comia-a. A água era pior. Por vezes, tínhamos de sofrer de sede durante dias. Quando Lucy foi à aldeia e lhe perguntaram pelo filho, disse que a tia de Harvey tinha levado o rapaz. Ela própria trabalha no hospital, por isso tomou conta do inválido. Lá, o rapaz recebe alimentação e tratamento. Além disso, ela envia-lhe a maior parte da sua pensão, deixando apenas pão para si própria. Lucy achava que tinha um arorado, mas, por vezes, começava a sentir-se embaraçada. Não se poupa apenas para o pão, poupa-se para a vodka. Provavelmente gastas a pensão do rapaz na tua bebida. Ainda bem que um parente acolheu o Tony para o sustentar. Não tens vergonha de viver com a pensão de um órfão? Devias arranjar um emprego, Lucy. Mas a mulher nem sequer considerou essa opção. Não conseguia fazer nada que não quisesse fazer há muito tempo. E com o seu emprego, se faltasse um dia, seria despedida. Além disso, quem, no seu perfeito juízo, a contrataria, vendo a cor azulada doentia da sua cara inchada, que a denunciava como alcoólica crônica? Disseram a Catarina que Lucy tinha mandado o filho para longe daqui. E Catarina tinha contado isso à filha. Bárbara suspirou profundamente. Apercebeu-se de que provavelmente nunca mais voltaria a ver o Tony. Que pena! Estava preocupada com ele, com o seu destino. E Tony desenvolveu uma amizade com lobos. Sim, o pai tinha o ensinado a imitar o uivo do lobo. E agora, quando a mãe ia à aldeia, ele às vezes levantava a voz e os lobos respondiam-lhe. Eles têm um ótimo ouvido. Se ao menos eu soubesse o que lhe estão a dizer. Não teria resultado à frente da mãe, ela já quase tinha batido no Tony por causa disso. Por que estão a atrair predadores? Vivemos aqui no meio do nada, longe das pessoas. Não há defesa contra ti, queres que eles me comam? Quem é que te vai trazer comida então, seu sem vergonha? Agora Tony sabia que toda a sua vida seria passada aqui, nesta cave. E ele só queria que acabasse logo. Os rapazes da aldeia aprenderam sobre o fantasma na floresta com o Archie. Ele era um apanhador de cogumelos hereditário. A mãe tinha o criado sozinha e os cogumelos eram uma parte importante do seu rendimento. Ela conhecia todos os sítios da vizinhança onde cresciam os brancos mais caros, os reis dos cogumelos. E, de madrugada, percorria esses sítios na sua scooter. Nunca os vendia na aldeia, ninguém lhe dava um preço real. Eu levava os cogumelos para a cidade, mas não todos. Ela secava alguns e enviava-os pelo correio, tinha clientes habituais. Archie especializou-se nos cogumelos mais simples, os Podosinovics e os Podberizovics. A mãe levava-o regularmente ao hospital para ser vacinado contra a encefalite, porque Archie entrava em matagais onde era difícil não apanhar uma carraça. E desta vez, para além dos cogumelos, tinha mais uma presa para a espantosa imaginação de uma carraça. Já estava a ir para casa, pensei que não teria tempo de chegar à estrada antes de escurecer, talvez alguém me desse boleia. Não me surpreende que os lobos uivem ao longe, ouço-os frequentemente. Mas nunca me atacaram no verão. Nessa altura, embrenham-se na floresta, evitam as pessoas, têm crias de lobo. E depois passei por uma cabana, que nem toda a gente consegue encontrar.
Sabes, aquela onde o caçador morreu e a sua mulher ficou. A casa está escura e ouve-se um uivo. Que uivo? Ou era um homem ou uma fera. E aqueles lobos da floresta responderam-lhe. Larguei tudo, cogumelos, tudo o que estava no caminho. Corri até à estrada. E tenho medo de olhar para trás, e o pior é que não consigo ver o chão debaixo dos meus pés, já está escuro. Acho que vou tropeçar, cair, ele vai agarrar-me. Alguém tentou gozar com o Archie, dizendo que ele era um tipo grande, mas que tinha inventado uma grande treta. Mas os outros rapazes não o apoiaram. Estavam todos muito entusiasmados. Sabiam que o Archie não tinha tendência para mentir. E ele não tinha medo de muita coisa. Se encontrasse uma alcateia de lobos a sério, pensar-se-ia em algo. Subir a uma árvore e pedir ajuda de lá. Mas ele não teria ficado confuso. Mas aqui, ele foi atingido por um verdadeiro terror. Vamos para ali, está alguém a arder. Tens uma boca grande. Estás a dizer-me que não terias medo de ir lá à noite? Quero dizer, antes de mais, quem é que te vai deixar entrar? O Billy era o mais desesperado de todos, com dia e tudo. Bem, temos de ver o que se está a passar. Quem vos aparecerá durante o dia? O fantasma é parvo ou o quê? Não sei que tipo de cérebro ele tem, mas os pais dele não deixam nenhum de nós sair de casa à noite. Já ouvi falar desta cabana, mas nunca lá estive antes. Poderá ser o espírito de um caçador morto? Sugeriu o mais novo deles, Harry. O que, transformou-se num lobo e foi à casa da mulher para assustar? Com gargalhadas, tentaram afastar o medo, pois nessa altura já tinham decidido que iriam para a floresta tentar descobrir se havia alguma coisa estranha relacionada com o fantasma na cabana ou perto dela. Só temos de esperar que a Lucy, a mulher do caçador, chegue à aldeia. Porque ela não nos vai deixar entrar no seu quintal e celeiro para dar uma vista de olhos. Ela vai expulsar-nos. Então, ficamos à espera que ela apareça. Enquanto ela vai à loja, enquanto visita a família, enquanto andamos de um lado para o outro. A partir daí, ficaram à espera que a Lucy viesse à aldeia. Normalmente, ela vinha pelo menos uma vez em cada 7 ou 10 dias. E ficava durante muito tempo. No início, ia ao Magnet e comprava a bebida mais barata. Mas aqui não se abastecia de comida. Para isso, havia uma pequena mercearia privada, onde as vendedoras deixavam muitas vezes os aldeões comprar comida a crédito, anotando num grosso caderno a quem se deve. Havia quem acumulasse dívidas de pensão em pensão, pagando depois tudo de uma vez. Mas Lucy não era bem-vinda aqui, porque era muito difícil para ela resistir à tentação. Se tinha recebido recentemente o dinheiro do filho, era-lhe simplesmente impossível pagar aos empregados da loja e, assim, deixar de beber vodka. Da próxima vez, pede-na ao cerejeira, como se chama a loja, os medicamentos estão tão caros, comprei alguns para mim e já só restam alguns cêntimos. Queria um pouco de pão, uma salsicha barata e um pouco de manteiga. Dá-me isso, está bem? Volto na quarta-feira e vou chorar. Tem bons medicamentos, a vendedora Elisaveta puxou de um bloco de notas, força de 40 graus, não há outra maneira. Olha, já deve 5.000. Com que é que vai pagar? Tu própria disseste que mandas quase tudo para o teu filho. E não tenha pena, o lojista disse-nos para não lhe emprestarmos mais nada. Lucy estava a esfregar a gola do seu vestido e demorou a sair. Meninas, talvez eu chore com cogumelos, não é? Dei-me pelo menos um pouco de farinha agora, e eu trago-vos alguns cogumelos porcini, frescos ou secos. Normalmente, a empregada da loja tirava um saco de farinha da prateleira com um aceno de mão e dava-o a Lucy. Era evidente que ela não era o tipo de pedinte que tinha uma conta bancária. E mandá-la sair pela porta fora era, de facto, condená-la a passar fome. E os empregados da loja sabiam bem que ela não conseguia controlar a sua paixão pela garrafa. Uma tinha um marido que bebia, outra um pai. Da loja, Lucy foi para a casa dos seus irmãos. Também lá não era bem recebida, mas, mais uma vez, conseguia alguma coisa.
No verão, eram os excedentes das colheitas, pepinos e courgettes demasiado maduros, tomates e couves rachados, maçãs podres, no inverno, batatas pequenas e cebolas. Muitas vezes, as mulheres dos irmãos davam à mulher roupas que eles próprios já não usavam, mas na floresta era a melhor coisa, quem podia ver a Lucy lá? Quando Lucy estava carregada e se sentia como uma procuradora, regressava. No regresso, descansava muitas vezes. O seu corpo estava a começar a desistir, o seu coração estava a piorar. Por vezes, pensava que podia morrer durante a noite e receava não conseguir tirar Tony da cadeia a tempo. Por outro lado, quem o quereria sem ela? Ela acreditava sinceramente que, se agora a vida do filho era uma vida de cão, seria ainda pior num colégio interno. E se fosse esse o caso, era melhor para os dois partirem mais ou menos ao mesmo tempo. Billy foi o primeiro a ver Lúcia sair do magneto e apressou-se a reunir os outros rapazes. Agora tinham algumas horas de sobra. E, em breve, o pequeno grupo estava a avançar para a floresta. Só o Archie é que foi difícil de persuadir. Para a surpresa de todos, ele estava mais assustado com o uivo misterioso do que tinham imaginado. Parecia disposto a não ir para o lado do bosque onde se encontrava a cabana de caça. Os rapazes teriam desistido dele, um escravo, como se diz, não é um homem que reza. Mas não tinham confiança em que encontrariam o sítio por si próprios. Archie conhecia o sítio melhor do que qualquer um deles, e nunca se tinha perdido. "Trouxeste alguma coisa contigo?" perguntou Archie. Ele não era compreendido. Alguns momentos depois, Harry, o mais sensível dos rapazes, apercebeu-se. Archie estava a referir-se ao tipo de coisa que eles normalmente usam para caçar fantasmas no cinema. E se eles não tinham nenhum dispositivo inteligente que rastreasse as vibrações das ondas eletromagnéticas ou o que quer que fosse o outro mundo, podiam pelo menos trazer uma cruz e água benta. Mas Archie era demasiado tímido para o dizer em voz alta, não queria mostrar-se um cobarde. E Harry, mais uma vez, percebeu isso e ficou calado. Os rapazes foram ver e talvez até experimentar a emoção. Tanto mais que não tinham medo, porque era um dia de sol e a floresta estava por todo o lado, onde se sentiam em casa como rapazes do campo. Sabiam que tipo de árvores, arbustos, ervas, cogumelos venenosos e bagas se distinguiam, e a aventura mais desagradável até agora para eles foi um encontro com uma víbora. E agora Archie conduzia-os com confiança por um caminho estreito e não muito óbvio. "Ela é doida por viver tão longe", disse o Billy, "e se acontece alguma coisa? Ela bebe como não sei quem. Se ela morrer, os lobos vão encontrá-la antes das pessoas." "Há ali outra estrada", Archie deu a volta, "fica na autoestrada, é mais longa se for a pé, mas depois, quando se vira para a floresta, demora cerca de 10 minutos a chegar à cabana. Levei-te como te levei. Já não falta muito." Quando viram a cabana, os rapazes ficaram calados. Nenhum deles tinha estado aqui antes. Não faziam ideia de que antes tinha dado uma impressão muito diferente. Tinha sido uma cabana de conto de fadas numa clareira coberta de flores. O Harvey gostava de esculpir e passava muito tempo a fazer rendas de madeira. Tinha também algum gado, cabras e galinhas. As couves da horta estavam a amadurecer e os tomates estavam a ficar vermelhos. Agora, a casa em ruínas parecia abandonada, se não fosse a roupa a secar na corda. Os vidros partidos foram substituídos por plástico, não há vestígios da horta e os cordões de madeira foram arrancados ou simplesmente apodreceram. "Olha, ela vive mesmo aqui?" O Austin não aguentava mais, "talvez noutro lugar?" "Não podes viver aqui. Como veem, é mesmo lavado. Talvez esta roupa esteja pendurada aqui há 3 anos." Billy agarrou-se à borda do lençol cinzento em ruínas. "Não, ainda está molhado. Mas sei o que queres dizer, Austin. Eu uivaria mais do que um fantasma num lugar como este." Os rapazes tocaram na porta para o caso de a senhoria não a ter trancado e poderem ver o que estava lá dentro. Mas a porta estava trancada. Depois tentaram espreitar pelas janelas. Para o efeito, usamos um banco velho que estava junto ao alpendre.
Levarão-no de janela em janela, puseram-se em cima dele, um a um, e olharam avidamente para os vidros que ainda restavam. No interior, reinava a mesma desolação. Na sala maior, havia tanta sujidade, ou terra, no chão que até crescia qualquer coisa. Restos de comida e louça por lavar, portas penduradas numa dobradiça, uma cama desmontada, o abrigo do mais inculto dos vagabundos. Acho que os únicos fantasmas aqui são os ratos, disse Austin, pensativo. Se Tony estivesse a dormir na altura, e há muito que confundir as horas do dia e da noite, não teria visto a chegada dos rapazes. E eles eram os únicos que ele se lembrava de terem visitado o local. Mas estava acordado e ouviu as suas vozes. Percebeu instantaneamente que eram essas crianças que tinham vindo aqui, e distinguiu exatamente as vozes das crianças sem a autorização da mãe. A Lucy nunca os teria deixado entrar aqui. E agora ele tê-la-ia ouvido gritar, ela teria expulsado os intrusos, amaldiçoando-os. Então a mãe não estava em casa. Tony escutou durante alguns minutos, tentando acreditar que não estava a alucinar, e depois pegou no atiçador que a mãe lhe tinha trazido para afastar os ratos, e começou a bater em tudo na parede da cave, numa panela de ferro que de alguma forma tinha ido parar ao canto. Bateu com o atiçador e gritou o mais alto que pôde. Ei, ei! Ei, ei! Vem cá! Os rapazes fugiram. Não queriam saber quem era, estavam assustados com o grito. Tinham entrado numa casa estranha sem autorização, e não tinham menos medo do homem do que do fantasma. Aquela mulher estranha podia ter posto qualquer pessoa na sua casa, e era melhor irem-se embora rapidamente. Tony tinha adivinhado, sem o saber, os sentimentos que se apoderaram dos rapazes. Não tenhas medo. Estou aqui sozinho. Estou em apuros. Preciso de ajuda. Pararam a uma certa distância e escutaram a sua voz, que já ouviam tão fracamente que não conseguiam distinguir todas as palavras. Parecia que estava a pedir ajuda, disse Billy com incerteza. Sim, é só para nos apanhar, disse Archie e disse com firmeza, e não caiam nessa. É um esquema. Vamos lá, vamos ver. Era uma oportunidade para o Billy mostrar que era mais corajoso do que os outros. É uma pena não termos trazido uma faca, para o caso de ser necessário. Ou pelo menos um pau. Ele atacou o Archie. Que raio de caçador de cogumelos és tu sem uma faca? Pelo menos uma pequena. Ok, pessoal, vamos lá. Se acontecer alguma coisa, saímos já dali. No entanto, o local onde o prisioneiro estava a definhar foi descoberto pela primeira vez por Austin. Parece que era de lá que ele estava a gritar para nós, rapazes. Agora estavam numa pequena multidão à entrada da cave. Estou aqui. A voz do Tony voltou a ouvir-se. Os rapazes aperceberam-se de que a pessoa que os chamava estava algures lá embaixo e não conseguia subir. Tio, como é que vamos chegar à tua casa? Gritou Harry, há uma porta trancada, a fechadura está pendurada. Tony congelou durante alguns segundos, incapaz de encontrar algo para dizer. Nunca ninguém entrava aqui. A sua mãe, no entanto, lembrava-se de trancar a porta quando estava fora. Havia demasiadas coisas em jogo. O que é que te aconteceu, tio? Consegues ouvir-nos? Gritou Harry. Estou doente e não posso sair sozinho. Não tenhas medo de mim. Pega numa pedra, tenta partir a dobradiça, parte a porta, abre. Sim, e depois vão dizer que estamos a invadir propriedade privada. O Tony implorou, pessoal, vamos despachar-nos, sim? Ou ela vai voltar? Não se deu ao trabalho de explicar quem. Eles já o tinham percebido. Vamos fazer o seguinte, decidiu o Billy, vamos tentar. Se a tia se queixar, dizemos que foi isso que aconteceu. Somos muitos, vão acreditar em nós. O que é que ela é? É uma bêbada. Não podemos confiar nela. Olhou em volta, pegou numa pedra mais pesada e bateu. Demorou algum tempo a acertar, os rapazes estavam a mexer-se, e Harry sacudiu os dedos e choramingou baixinho. Por fim, o cadeado foi derrubado por Archie. Havia degraus que levavam lá para baixo.
e havia uma luz acesa. Eles desceram cautelosamente, um a um, prontos para voltar a correr ao menor perigo. Os rapazes não tinham visto muito nas suas vidas, mas esta visão chocou-os. Bastava olhar para este homem de idade indeterminada para perceber que ele vivia aqui. Mãos e pés mutilados, cabelos abaixo dos ombros, uma barba que crescia sabe Deus há quanto tempo, e uma corrente de ferro. Durante alguns momentos, não conseguiram dizer uma palavra. Estes rapazes não tinham lido Robinson Crusoe ou O Conde de Monte Cristo, mas aperceberam-se de que tinham assistido a algo monstruoso. Há quanto tempo está aqui sentado? Perguntou Billy, a sua voz soando rouca por alguma razão. No início, não sabia se devia dirigir-se ao homem como o tu ou o você, mas o homem estava tão desamparado que o você surgiu naturalmente. Há muito tempo, Tony encolheu os ombros, impotente. Se quisesse, não poderia dizer há quanto tempo estava preso. Então, ocorreu-lhe, eu era como tu agora, quando eu era. Quem? Agora, a pergunta saiu num sussurro. Os rapazes adivinharam. Esta tia de meia-idade, em quem nunca tinham pensado de forma alguma, porque na aldeia só se falava dela com uma piedade melindrosa, esta tia era capaz de, e agora não conseguiam olhar para ela sem horror. Ela é, não é? Quem é ela para ti? Perguntou Austin. Mãe. Ouçam, rapazes, Tony tentou certificar-se de que os rapazes, por muito confusos que estivessem, se lembrariam do que ele lhes ia dizer. Sabes onde vivem os meus tios? Há uma casa de telhado azul ao pé da igreja. Se ainda estiver azul, o Tony ficou calado por um momento, diz-lhes que estou vivo, diz-lhes para me virem buscar. E se não vierem? Então encontra a Bárbara. A mãe dela trabalha no hospital. O nome dela é Catherine. É a enfermeira-chefe de lá. Na sua mente, Catarina era ainda muito jovem e Bárbara era ainda uma rapariga. Parecia-lhe que o mundo tinha congelado durante o tempo em que esteve aqui sentado. E os rapazes olharam para Sasha. É a minha irmã, disse ele, é a Bárbara. E Catherine é o nome da minha mãe. Tony fixou os olhos em Sasha, como se fosse o seu próprio, e continuou a falar, sobretudo para ele. Se ela não acredita que me viste, dá-lhe isto, ele correu desajeitadamente para uma pilha do que os rapazes confundiram com papel úmido e começou a atirá-lo à volta. Involuntariamente, todos se aproximaram. Eram pinturas. Mas eram pintados como se tivessem sido feitos por um extraterrestre. Era claro que aqui havia uma floresta, aqui havia um rio, e aqui havia um prado. Só que o rio era por vezes verde, na floresta cresciam umas árvores fantásticas, e no prado saltavam animais desconhecidos, um pouco parecidos com lebres. O Tony desenhava de memória, e com as cores que tinha. Tony apontou para uma folha de papel com a fotografia de uma rapariga com cerca de 10 anos. Via-se o quanto o artista se preocupava com a imagem. O papel tinha sido esfregado e manchado em alguns sítios, mas o desenho tinha sido restaurado vezes sem conta. Harry reconheceu imediatamente a sua irmã. Em casa, havia fotografias dessa altura num álbum. Conhecia-a um pouco, explicou o Tony, quando eu estava no hospital. Como é que ela está agora? Ela não vive conosco agora, explicou Harry, está na escola na cidade. Mas logo estará aqui. Vai casar-se lá, e quer ficar conosco por uns tempos, porque assim não vai ter de o fazer. A Harry pareceu-lhe que havia lágrimas nos olhos do prisioneiro. Diz-lhe tu. Diz-lhe que estou vivo. E depois é contigo. Espera, o Archie estava com medo, vamos embora agora, e a tua mãe vai chegar, vai ver que a porta estava arrombada. O que é que ela te vai fazer? O Tony não sabia. Sabia apenas que a sua mãe não permitiria que o seu segredo fosse revelado. Bárbara conseguiu seguir o caminho que a mãe sonhou para ela. Era a melhor aluna da escola, lida, responsável e diligente. Pela primeira vez em vários anos, a escola da aldeia tinha uma aluna medalhada com medalha de ouro. Bárbara estava suficientemente determinada para se candidatar de imediato à faculdade de medicina, contornando o curso de medicina.
Nem a sua mãe acreditava que ela fosse entrar, a concorrência era demasiado elevada. Mas Bárbara conseguiu entrar. Durante os anos seguintes, viveu num albergue. Os pais sugeriram-lhe que alugasse um apartamento para que pudesse estudar em paz, mas felizmente as raparigas do quarto eram sérias. Por vezes, Bárbara pensava que elas não aguentavam o esforço de tanto trabalho. Apagavam-se as luzes à meia-noite, levantavam-se às 5 da manhã. Quando a rapariga chegava a casa, não tinha energia para comunicar com os familiares, dormia, levantava-se apenas para comer e, de novo, como um zumbi, vagueava para a cama. No entanto, passados alguns anos, Bárbara ficou tão envolvida que começou a trabalhar a tempo parcial no hospital, à noite. Os seus amigos desencorajaram-na, dizendo-lhe que os estudos seriam suficientes por agora. Era a última oportunidade para prolongar a sua infância. Em breve, todos mergulharão no trabalho com a cabeça. É sabido que são muito poucos os médicos que trabalham com um único salário, mas cada vez mais com 1,5 e 2. Mas Bárbara não cedeu e ficou cada vez mais no serviço noturno. Queria ver se tinha escolhido a profissão certa. Também queria aprender os conhecimentos práticos que faltam aos jovens médicos. E, claro, o dinheiro que ganhava também não era supérfluo. Bárbara não tinha esquecido Tony. Tinha estado triste e preocupada com o seu amigo durante muito tempo depois de se terem conhecido. E quando lhe disseram que Tony tinha ido ter com os seus familiares e que era pouco provável que voltasse, procurou uma oportunidade para descobrir a sua morada e entregar-lhe uma carta. Se ele está a aprender a desenhar, talvez se adapte e seja capaz de escrever pelo menos uma resposta curta, pensou ela, ou ditar a alguém o que quer dizer. Algumas vezes até conseguiu fazer Lucy tropeçar. Como está o Tony? Perguntou ela, dirigindo-se à mulher da loja. Ótimo, respondeu a mãe do rapaz com uma só palavra. Toma, dá-lhe isto, por favor. Suponho que o vai visitar. Ou manda-lhe. Bárbara entregou-lhe o folheto. Na sua mensagem, embaixo, lembrou-se de escrever a sua própria morada. Ok, concordo com a Lucy. Enfiou a carta da rapariga no bolso, para depois a deitar no caixote do lixo mais próximo. Bárbara nunca se atrevera a pedir-lhe pormenores sobre Tony, a pedir a sua morada. Com o passar dos anos, as recordações do rapaz tinham se desvanecido, mas... Quando Bárbara pensava na sua infância distante, lembrava-se de um mergulhador que estava a mergulhar à profundidade máxima, e tudo à sua volta parecia irreal. A única coisa que restava era uma leve tristeza. Bárbara esperava que Tony estivesse bem e que, de alguma forma, se tivesse adaptado à vida. E a felicidade sorriu-lhe. Talvez ele pudesse ter chamado por ela à distância, mas não o fez, e assim ela era uma coisa do passado para ele. E depois, já no seu último ano no instituto, durante outro serviço noturno, Bárbara conheceu Max. Ele era um jovem médico, desesperadamente preocupado com a sua capacidade de lidar com a situação, por isso, dava um ar de equanimidade deliberada. Bárbara percebeu-se imediatamente de que Max era muito talentoso, vivia a medicina e falava dela com paixão. E sentiram confiança um no outro, ambos estavam ainda no limiar da ciência, ambos tinham muito a aprender. Partilhavam as suas dúvidas e orgulhavam-se dos seus pequenos êxitos, encorajavam-se mutuamente nos fracassos, e em breve, tornou-se vital para eles telefonarem um ao outro à noite para contar como tinha corrido o dia, para pedir conselhos, para se lembrarem de algo engraçado. No verão, iam juntas para a praia e Bárbara regressava tão feliz que a mãe não tinha coragem de censurar a filha, pois tinha esperado por ela durante um longo ano e sonhava que ela passasse todas as férias em casa. Mas teve de aceitar o inevitável e Bárbara teve de começar a sua própria vida. Os jovens não falavam em casar, era como se fosse um dado adquirido que iriam ficar juntos. Foi apenas no final da primavera seguinte que Max disse: "É melhor candidatarmos-nos já. Quando começares a trabalhar, provavelmente só nos encontraremos no hospital, e à noite estarás de serviço e eu não estarei lá antes do casamento." E, desta vez, Bárbara voltou para casa não apenas para se divertir, mas para discutir com os pais o que se estava a passar. Decidiu-se que os jovens se casariam na cidade, e lá passariam uma noite num café, ao qual os pais de Bárbara também iriam.
E depois, alguns dias mais tarde, iriam pôr a mesa aqui na aldeia, para que todos aqueles que conheciam a Bárbara desde a infância pudessem vir. Se Bárbara tivesse uma irmã mais nova, ela estaria interessada no vestido luxuoso e nas joias da noiva, cheirando perfume e experimentando sapatos de salto alto. Mas a rapariga só tinha um irmão, e com uma grande diferença de idades. E todas essas bugigangas de menina o não interessavam ao Harry. Por isso, Bárbara ficou muito surpreendida quando o irmão a chamou para uma conversa importante. Ela já tinha tido de assumir o papel de advogada de Sasha muitas vezes e de apresentar os seus erros aos pais de forma que o castigo não fosse demasiado severo. E agora pensava que o irmão tinha voltado a fazer algo de errado. Bem, perguntou ela, fechando a porta, e agora? Partiste uma janela? Ou meteste-te numa briga? Vária, lembras-te do Tony? O Harry decidiu ser direto. Bárbara estremeceu tão violentamente que o irmão percebeu que a pergunta tinha atingido. E a rapariga não conseguia perceber como é que o Harry tinha ficado com a história. A mãe tinha se esquecido de tudo há muito tempo, e para ela era um assunto delicado, e ela nunca se lembrou do amigo, nunca disse o nome dele em voz alta. Há alguma coisa que me queiras contar sobre ele? Harry nunca tinha visto a sua irmã tão excitada. Vou contar-vos tudo, mas não jurem. Os rapazes e eu fomos apanhar um fantasma como tolos. E lá estava ele. Numa corrente. E o Harry contou a história toda. Quando chegou à cave, a Bárbara chorou como um homem morto. Não conseguia parar. Com medo, com os lábios inchados, já não enxugava as lágrimas e soluçava. Era como se não conseguisse respirar. Harry percebeu que ia matá-la com isso, mas não conseguia esconder. Tirou o desenho dobrado do bolso, desdobrou e colocou-o no colo dela. Quando Bárbara o viu e se apercebeu que era ela, que o Tony o tinha desenhado, atirou a cabeça para trás e fechou os olhos como se estivesse numa agonia insuportável. Harry, eu sou uma porcaria, a voz dela era apenas um pouco audível, ultrapassei isso muito rapidamente e deixei de o procurar. Se eu estivesse à procura dele. Se eu... Falando, ela já não conseguia falar. Harry tocou-lhe no braço. Vária, os rapazes e eu concordamos em contar-te primeiro. Porque vocês parecem conhecer-se. O que é que fazemos a seguir? Se calhar, devíamos dizer à polícia para ir lá. Ele esperou que ela respondesse, mas ela demorou um pouco mais a controlar a voz. Eu vou até lá. Não se sabe onde está. E aquela mulher é uma aberração. Nunca tive medo dela, mas agora, sabes, tenho medo dela. A Bárbara nunca falou com o irmão assim, de igual para igual, esquecendo que é mais velha, e tenho medo que a Lucy também faça alguma coisa. Ela não vai ter medo de mim, mas se a polícia, e não sei o que é que ela pode fazer. Ela já está a meio. Viu que estávamos lá. A porta está partida. Então vamos embora agora? Bárbara também estava pronta para isso. Se formos sozinhos, sem o Archie, fico bem na luz, se me conseguir orientar. É de manhã cedo. Vamos fazer isso às 4 horas. Eu acordo-te. Mas não o conseguimos tirar de lá só nós os dois. Achas que a tia Lúbia não acorda quando o tirarmos de lá? Queres lutar com ela ou o quê? Eu vou com o telefone, se acontecer alguma coisa chamo a polícia a partir daí. Harry, não percebes que ele tem a vida dele pendurada na balança? E Harry só podia acenar com a mão e dizer, isso é um disparate, claro que estás a pensar, irmã, mas que seja. Quando regressou da aldeia e viu a porta da adega aberta, Lucy ficou entorpecida. Pensou que, mais cedo ou mais tarde, alguém viria até aqui, pelo menos alguns caminhantes perdidos ou cogumelos. E podia acontecer que ela estivesse a falar com eles e o Tony levantasse a voz. Ou, ainda mais assustador, alguém começaria a perguntar seriamente pelo seu destino, não os aldeões, claro, mas alguém das autoridades. Mas ela não estava à espera que o seu segredo viesse ao de cima desta maneira. Ela não precisava de adivinhar quem estava aqui, porque o Tony podia contar-lhe tudo. Atirou as malas, que há pouco pareciam tão pesadas, mas que agora,
com a adrenalina, parecia uma penugem. E sem pensar na possibilidade de escorregar nas escadas, desceu as escadas a correr. Quem é que te veio ver? Lucy não reconheceu a sua própria voz. Tony encolheu os ombros, escondendo o seu medo com bastante sucesso. Alguns tipos, e não sei como é que os conheço, e não sei o que é que eles queriam. Eles eram estúpidos. Talvez estivessem à procura de um tesouro? Se a Lucy não estivesse em tal estado, ter-se-ia rido de um tesouro, no seu tipo de casa. O que é que lhes disse? Que está calor lá fora e está fresco aqui dentro. Por isso vim cá abaixo para pintar. Eles não viram a minha corrente, eu estava sentado em cima dela. E cobria-a com um cobertor. Tony tinha pensado nessa lenda no tempo em que a sua mãe tinha estado fora. Ainda bem que os rapazes lhe tinham dito que o verão lá em cima era quente. Mas Lucy não podia acreditar nele, havia demasiado em jogo. Era como se ela estivesse a olhar para Cave através dos olhos de outra pessoa. Havia demasiado para dizer que Tony não tinha vindo cá abaixo apenas por uns tempos, que vivia aqui. Um colchão com uma almofada lisa e suja-trapos em vez de um cobertor, uma panela de cabeceira, restos de comida. E o próprio tipo, crescido como um eremita. Mesmo que os rapazes não vissem a corrente, espalhariam a notícia de que a Lucy tinha um maluco a viver em casa dela, a esconder-se das pessoas. E não há como saber o que vai acontecer. A mulher não pensava tão rápido há muito tempo. Subiu sem dizer uma palavra ao filho, e Tony ficou a pensar no que aconteceria a seguir. A mãe regressou rapidamente. Vens comigo agora, disse ela a Tony. Ele cambaleou para trás. Como é que é isso? Vou tirar a corrente agora. E depois faço o que quiseres fazer, mas despacha-te. Tony estava tão confuso que não conseguiu pensar direito durante os primeiros minutos. Quando saiu da cave, teve a sensação de estar noutro planeta. Tinha se esquecido completamente do mundo. E embora as suas pernas estivessem a andar, ele não conseguia andar. A mãe deu-lhe uma pancada no ombro. Vamos lá. Onde é que me quer? Tony não tinha reparado que a sua mãe estava bêbada, mas sabia que, de facto, a sua mente tinha desaparecido há muito tempo. Por ali, a mãe apontou para o bosque. Ela teve o bom senso de perceber que o Tony não conseguia andar muito. E ela não o podia arrastar. Mas era absolutamente necessário escondê-lo. Pelo menos durante algum tempo. E depois teríamos de ver como as coisas corriam. Talvez fosse possível voltar à sua vida antiga. Mas não agora. Os dois dirigiram-se para um local discreto no bosque, onde se encontrava a velha tenda de caça do seu pai. Pode sentar-te aqui um pouco, disse a mãe. E, de imediato, como se com uma faca cortasse toda a esperança de fuga, de libertação, de poder pedir ajuda, atirou com frieza. Se alguém vier à tua procura, eu mato-o. Não tenho apenas uma tenda, tenho a arma do meu pai. Até o Tony, que conhecia melhor a sua mãe, não conseguia acreditar que ela fosse capaz de o fazer. O que é que pensaste? Se eles descobrem sobre ti, eu vou para a cadeia. E eu não quero ir para a cadeia. Por isso, vamos resolver tudo aqui. Contigo e comigo. Não te atrevas a telefonar a ninguém. Fez um último comentário ameaçador. O Tony ficou deitado na tenda durante o resto do dia. Não estava bem. Se a mãe lhe tivesse dado tal presente mais cedo, tê-lo-ia deixado sair, mesmo que por pouco tempo, com que prazer ele teria olhado para cada folha de erva, recordado as flores, inalado o odor ligeiramente perceptível que permanecia na tenda, recordando-lhe a casa e o pai. Mas agora estava encurralado. Não iria longe. As suas pernas também estavam aleijadas. E então? Então, quando o perigo para a mãe acabasse, ela voltava a pô-lo na cave, mais nada. Podia-se ir até ao fim. Daqui, ele ouviria se alguém fosse à sua casa e começasse a falar com a sua mãe. A sua audição tornou-se muito boa. Podia gritar a plenos pulmões, dar-se a conhecer. A mãe podia decidir pegar numa arma e, mesmo que o fizesse, não era certo que acertasse.
Mas se ela disparasse sobre alguém por causa dele, e como é que ele se perdoaria? E a mãe deve ter ficado tão excitada que não se lembrou de lhe trazer comida ou água. Tony não cantou canções com os lobos nessa noite, embora, se pudesse, tê-los atraído para si como presas fáceis, de tão abatido que estava. A única coisa que decidiu para si próprio foi que não voltaria à cave. Mais valia morrer à fome aqui do que ali, na meia escuridão, triste e mal-cheirosa. Não iria, só isso. Mesmo que a mãe o arrastasse, agarrar-se-ia a cada raiz, a cada ramo que saísse do chão. O amanhecer estava a aproximar-se. A ideia de levar o velho cão de Rock com ele ocorreu a Harry no último minuto. Bárbara opôs-se bruscamente. É um tolo, nem sequer é um cão de caça. Ladrará no momento mais inoportuno. Se a Lucy não tiver os seus próprios cães, vai aperceber-se disso num instante. O Rock é esperto. Harry esfregou o rabo do cão. Vá, não estou muito esclarecido com a estrada. O Rock leva-me de volta se for preciso, e como um atacador. Bárbara apenas olhou na direção dele, tentando controlar-se. Ela estava terrivelmente nervosa, mas não havia necessidade de se atrasar. Já estava a começar a ficar claro. Provavelmente já se podiam ver claramente todos os troncos da floresta. Tal como da última vez, Harry não teve medo nenhum até ele e Bárbara chegarem à bifurcação onde um caminho levava ao trilho e o outro à cabana de Lucy. Rock trotava calmamente à frente, farejando o chão. Nenhuma vez ela ladrou ou choramingou. Harry levou o dedo aos lábios. Ele disse à irmã num sussurro: "Ela consegue ouvir-nos daqui." Ele queria perguntar à irmã o que ela achava que faria se Lucy consertasse a porta e eles não conseguissem descer a cave silenciosamente. A sua única esperança era que Bárbara visse por si própria que o Tony não podia ser alcançado silenciosamente. Eles voltariam e dariam o alarme. Harry voltou a pegar no desenho machucado e Bárbara não se apercebeu de que ele o tinha levado consigo. Procura-o, rochedo, e empurra o lençol para o focinho do cão. Em casa, Rock uma vez o encontrou os chinelos, que estão perdidos algures num canto debaixo da cama. Mas aqui, metendo o nariz no desenho, choramingou um pouco audivelmente, como se apercebesse de que era impossível falar mais alto e se virasse para algures na relva. Cão estúpido, agora o Harry também estava zangado. Onde é que estás a puxar? Ali, ok. Já tinham ido para longe e Rocky ficou ali, a olhar para o lado, sem perceber o que é que aquela gente queria. Disseste para os procurar. Aqui está a clareira onde se encontra a cabana. Já é de madrugada, mas a patroa ainda deve estar a dormir. Ela não tem gado para pedir comida cedo. E se a Lucy comeu bem ontem à noite, só Deus sabe quando é que vai acordar. No entanto, Harry segurou Bárbara. Afasta-te da casa, vamos sair daqui. Vês, consegues ver tudo das janelas. Se a Lucy olhar para fora, vai ver logo. Há um celeiro numa colina, ali está a entrada. Daquele lado, não se consegue ver daqui. Vou ver se a porta está aberta. Talvez ela tenha amarrado com uma corda, por enquanto. Se não pudermos ir lá abaixo, pelo menos sussurro ao Tony que o vamos tirar daqui em breve. Harry não conseguiu segurar a sua irmã. Bárbara arrastava-se em direção à casa, baixando-se como se isso a ajudasse. O rapaz mordeu o punho quando a rapariga desapareceu ao virar da esquina. Bárbara parou em frente à entrada escura da cave. A porta ainda estava pendurada numa dobradiça. Ela poderia descer, mas algo dizia a Bárbara que Tony não estava aqui. Era como se estivesse a chamar a escuridão e o vazio respondesse. Ela tinha que mudar todo o plano na hora. O que fazer agora? Instintivamente, virou-se para trás. Lucy estava no alpendre com uma caçadeira. Reconheceram-se de imediato. Lucy sabia de quem ela era filha. Mas não hesitou em imprimir o gatilho. Se Harry tivesse corrido para a irmã, Lucy tê-lo-ia matado com o segundo tiro. Ela tinha uma caçadeira de cano duplo. Mas ele correu para a floresta antes que a patroa o visse. As suas mãos tremiam enquanto carregava nos botões do telefone. Nunca tinha ligado para os serviços de emergência. Chamar o quê?
Uma ambulância? A polícia? 911? Não se lembrava depois da opção que tinha escolhido, dos botões que tinha premido. Os Tonys não queriam deixar a Bárbara entrar. Antes de mais, ela estava numa ala diferente. Ele está na traumatologia, ela está na cirurgia. E quem mais o ajudaria a ir de um edifício para o outro? Em segundo lugar, o Tony foi levado para o hospital para ser examinado, tratado durante algum tempo e para determinar o seu destino. A vida de Bárbara esteve em dúvida durante alguns dias. Catherine nunca esquecerá a forma como o jovem e impressionável cirurgião saiu da sala de operações, pálido e choroso. Não perguntou quem eram aquelas pessoas que o esperavam no corredor, quem eram para a rapariga. A operação ainda estava a decorrer, mas deixaram-no sair, apercebendo-se de que poderia ter um colapso. É esse o tipo de buraco no peito. Disse, como se fosse para si próprio, e acenou com a mão, de facto, já trunfo P. Bárbara esteve nos cuidados intensivos durante uma semana. Depois, só a mãe a pôde visitar na enfermaria, e por pouco tempo. Quando a rapariga foi autorizada a visitá-la, nem queria acreditar no que via, a porta abriu-se desajeitadamente e Tony apareceu no limiar, numa cadeira de rodas. Não se viam há tantos anos, e no entanto, ele era o mesmo. Só que mais crescido. No máximo, Bárbara conseguia levantar-se desajeitadamente na cama em direção a ele. Abraçaram-se e, durante muito tempo, não conseguiram soltar as mãos. Como dois soldados que sobrevivem a uma batalha. Nunca o encontraste? Foi a primeira coisa que a Bárbara perguntou. Tony apercebeu-se imediatamente de que era de Lucy que ele estava a falar e abanou a cabeça. Quem sabe para onde é que ela foi? A mãe conhece bem a floresta. Se ela aparecer nas aldeias vizinhas, as pessoas denunciam-na. Toda a gente já sabe. Acariciou-lhe o cabelo de forma tão suave e desajeitada como se a sua mão fosse a pata de um urso. Vais melhorar, não vais? Bárbara acenou com a cabeça. Desculpem, sou mesmo estúpida. Devia ter feito o que o Harry disse. E decidi por mim própria. Vocês têm estado todos muito preocupados. A porta abriu-se sem bater e Max entrou. Bárbara queria dizer alguma coisa, mas ao ver que tinha um convidado, Max desapareceu no corredor. Tony, não vais voltar lá outra vez, pois não? Perguntou Bárbara entusiasmada, agora que segurava as mãos da amiga. Nem sequer estou a falar da floresta, estou a falar da aldeia. Não podes ir lá. Primeiro, a tua mãe vai lá de qualquer maneira. Segundo, viste tão poucas coisas boas na vida que não podes ir ter com pessoas que não querem saber se estás lá ou não. Só por curiosidade, lembras-te quando te chamavam Mowgli? Vais viver conosco, não vais? Tony viu os olhares que Bárbara e Max trocaram. Foi um momento, mas foi o suficiente para ele. Exceto que Bárbara não podia estar chateada neste momento. Olha para ali, disse ele. E ele sorriu para ela, e os seus olhos estavam secos. Só havia um lar para deficientes em todo o bairro. E isso era uma sorte, porque nem todos os bairros tinham um. O Tony achava que as condições aqui eram divinais. Vivia num quarto para dois, tendo como vizinho um tio idoso, também ele utilizador de cadeira de rodas. Por vezes, era calado, não dizia uma palavra durante todo o dia. Mas era disso que Tony precisava, estava habituado a falar demasiado. Mas a sua cama ficava junto à janela, e podia-se olhar para fora tanto quanto se quisesse do primeiro andar, e do primeiro andar tinha-se vista para o pátio, para a estrada que ficava logo a seguir a cerca, e para a aldeia que ficava ao longe. E debaixo da janela havia uma tramazeira. Agora, no inverno, os seus ramos estavam cobertos de neve e já não havia bagas, e os pássaros tinham-nas bicado todas. Por isso, o Tony pendurou um comedouro e, várias vezes por dia, subia pesadamente para o parapeito da janela, abria a janela e dava de comer aos pássaros. E aqui não era preciso esperar que nos trouxessem a comida, como fazia o vizinho do Tony, mas podíamos ir à cantina 3 vezes por dia. E havia aqui uma biblioteca e,
Como o Tony tinha saído no jornal e tinha conseguido a fama que não queria, davam-lhe tintas e papel e certificavam-se de que ele nunca ficava assim. Na biblioteca, os seus desenhos já estavam pendurados nas paredes, e o diretor prometeu organizar uma exposição para o Tony na Casa da Cultura. Bem, isso era com ela. O mundo do ex-prisioneiro estava a transbordar de impressões, por vezes parecia mais do que suficiente, até queria estar em silêncio. E quando vinham vê-lo os filhos do vizinho que o tinha colocado aqui, Tony saía do quarto para o canto mais afastado do corredor, de que os doentes não gostavam ou o ar soprava impiedosamente aqui e, no inverno, o sofá junto à janela estava sempre vazio. Tony nem se apercebeu que estava frio, estava habituado a tudo na sua cave. Pela primeira vez desde a sua infância, tinha uma árvore de Natal, e nunca tinha visto uma árvore assim. Uma árvore com teto e toda decorada com brinquedos e correntes. Toda iluminada. Chamaram-no para ajudar a decorá-la, mas ele só abanou a cabeça, com medo de partir algum dos brinquedos frágeis com as suas mãos desajeitadas. E no último dia de dezembro, veio ao salão onde estava a árvore de Natal, de manhã, quando os outros doentes ainda estavam a dormir. Era a sala mais soparada o que havia aqui. Alcatifa amarela no chão, cortinas arejadas, vários sofás macios, um piano. Às vezes, os alunos vinham à casa dos inválidos com um concerto, cantando, recitando poesia. E ontem a Bárbara enviou-lhe uma saudação de Ano Novo. Ela gravou um vídeo, ela e Max decidiram celebrar a véspera de Ano Novo em Praga, e eles estavam numa praça antiga muito bonita, estava escuro, mas todas as luzes estavam acesas. Os jovens estavam tão alegres e lindos. E Bárbara estava a rir e a acenar com a mão e estava tão feliz. E havia crianças a brincar, algumas com disfarces de carnaval, outras como se fossem. Tony pensou nas crianças, e de repente, reparou numa menina ao canto. Como que convocada pelos seus pensamentos. Ela estava sentada na sua cadeira de rodas, olhando para a árvore de Natal com atenção e seriedade. "O que estás a fazer aqui?", perguntou, o mais suave e carinhosamente possível. "Estou a inventar um conto de fadas", disse a rapariga. "Que mais há para fazer?" "Estou a inventar uma coisa mágica." "E tu contas-me, e eu faço um desenho da tua história", sugeriu ele. "Conta-me, e não me vou rir, e mais não há maneira." Ela olhou para ele, incrédula no início, mas depois o seu olhar suavizou-se. "Não vais mesmo? Muito bem, então." E assim terminou dezembro. E um novo ano estava à porta. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.